uma das dinâmicas se não mesmo a dinâmica uma das dinâmicas a reter, a ter presente quando um ser se propõe a um processo de transformação presidido, regido pelo seu nível espiritual. Uma das dinâmicas presentes é o facto de que, em última análise, nós estamos, cada ser está criando uma relação. A evolução da consciência, a transubstanciação do corpo físico, a transmutação do corpo emocional, a transmutação da mente e a transformação do comportamento, conduzindo a uma transfiguração daquilo que nós entendemos por ser humano e por eu. Estes 4 T's, transmutação, transubstanciação, transformação, desaguando numa transfiguração, são, para todos os efeitos, o resultado de uma relação. Uma relação que é feita, como todas as relações, de dar e de receber. E esta relação, a relação do indivíduo com o seu espírito, é uma relação de amor. É uma relação de amor para consigo mesmo. É uma relação de amor para com o seu regente cósmico. E antes de patinar, colorir, tingir este facto tão simples, que é a base da vida espiritual, antes de patinar isto com a metafísica, que é no fundo outra palavra para a verdade, ou de filosofia, ou de nomenclaturas, antes de mais nada, este ponto necessita de ser conquistado. Necessita de ser reconquistado diariamente. A vida espiritual é uma relação. E é uma relação de amor. É uma relação de amor que irá tomando conta do indivíduo completamente.
E é uma relação de amor que, transformando o indivíduo, transforma o mundo, o habitat, a atmosfera, o campo de influência desse indivíduo. Então, as noções psicológicas inteiramente legítimas no seu próprio plano de solidão, isolamento, incompreensão, incomunicação, têm de ser reavaliadas. Só há vida espiritual porque a pessoa começou a ser chamada pelo amor central do seu universo, da sua realidade total. Cada um de nós é um vasto sistema de forças, energias e pontos de equilíbrio. Cada um de nós é um sistema integrado de núcleos de consciência. Por exemplo, estou a ter consciência do Carlos, que está ali à minha frente, e estou a ter consciência da pressão que o meu pé está a exercer sobre a alcatifa. São dois níveis de consciência completamente diferentes, em simultâneo. Eu podia citar mais 10 níveis de consciência que estão a acontecer neste momento. Desde o ruído do computador, lá ao fundo, até o fluxo de palavras que vem de um outro nível da minha mente e que estão a tentar chegar ao consciente. Portanto, nós somos um conjunto de núcleos de consciência que operam ao mesmo tempo. Somos um vasto sistema. E quando um ser inicia um caminho espiritual, a forma mais simples dele fazer um reboot à sua compreensão, à sua consciência, é que ele foi chamado pelo centro deste vasto sistema de forças, energias, pontos de equilíbrio e níveis de consciência. O centro, o rei, a senhora no centro da galáxia que tu és. O Senhor no centro da galáxia, do vasto sistema que tu és, chamou-te. E isto tem um nível literário nulo. Isto é um facto. Então, uma das formas de recomeçar, uma das formas de refrescar as coisas, uma das formas de readquirir uma inocência, uma frescura, um amanhecer na vida espiritual de cada um, parece-me poder passar pela recapitulação desse sentimento de ter sido chamado pelo rei do seu próprio sistema. E chamado para uma relação. Uma relação de dar, no sentido interno, dar pode receber o nome de invocação, e de receber, que no sentido interno tem o nome de evocação. Nós estamos a aprender um ritmo de acolhimento e de expressão de uma onda
de frequência espiritual que vem ao nosso encontro, nos banha, nos utiliza como membrana irradiante para o mundo e depois retorna sob a forma de oração, que, como vocês a esta altura dos acontecimentos já devem ter reparado, a oração profunda é quase involuntária, retorna aos níveis superiores de consciência. Então deixa-me recapitular esta recapitulação, agora que já estamos mais silenciosos. A vida espiritual é uma relação. No início é uma relação quase proibida, como Romeu e Julieta, porque tens a consciência tridimensional de vigília, que está sob o gargalo neurológico de um conjunto limitado de tipos de sinapses cerebrais, e nós temos a consciência que podemos ter em função desse gargalo bioquímico, elétrico. É como um garrote, o cérebro é como um garrote que aperta a nossa consciência e só permite passar uma coisinha de nada. Aquilo que vocês chamam eu é um pontinho em comparação com o ser total que nós somos. Aquilo que eu chamo eu é um fragmento mínimo. É o que o meu aparelho neurológico, mais a minha abertura de consciência, obviamente, mais os meus corpos, é o que eu permito que se estabilize à superfície. E é isso que a pessoa tem vindo a chamar eu. E no início é uma relação proibida porque o consciente ouve uma voz ao longe no alto da montanha. E essa é uma voz que tu estiveste à espera desde que nasceste. É como se um dia recebesse uma carta que diz tudo sobre ti. E tudo o que a carta diz é verdadeiro. Aquela é a única com a qual tu não podes ser cínico, nem sarcástico, nem relativo. Digamos que num dia menos relativo recebes uma carta absoluta. E essa voz que é lúcida, e é cortante, e é amorosa, e vasta ao mesmo tempo, quando nos chama, o indivíduo responde. E quando ele julga que a voz se encontra no alto da montanha, quando ele chega a meio da montanha, descobre que é uma estrela azul no firmamento. É está ainda mais longe do que ele pensava. Então no início é uma relação proibida. É uma relação impossível. É como tentar ouvir uma fonte no centro da floresta, estando tu à entrada da floresta. Tu quase não ouves o borbulhar da água. E, portanto, no início é uma relação fortemente marcada por descontinuidades, por suspeitas, por desencontros, por dor, por alegrias súbitas, por mecanismos de compensação, por saudade. A meio do processo, a voz começa-se a tornar um campo de estabilização no teu coração e na tua consciência. Quando tu menos esperas, quando julgas que a voz está longínqua, como uma estrela distante, ela surge em cima de ti. Como um professor, como um tutor, é o teu mestre interior.
E mais à frente, nenhuma alegoria, nem a de mestre, nem a de professor, nem a de voz distante, nem a da sabedoria, nenhuma alegoria serve. A única alegoria que serve é a alegoria do amante. É a alegoria da união incompreensível e incondicional entre dois núcleos do mesmo ser. E isto é um grande mistério. Algo vindo de muito longe, de muito alto, contínuo, firme, sólido, infatigável, portador de uma bênção, pentecostal, algo vindo de muito alto, quer unir-se a nós. Quem é esta senhora velada? Quem é este cavaleiro das estrelas encapuçado, este encoberto? O que é isto que nos persegue? A ponto de partida, aquilo que pode ser útil reter, sempre que precisamos de refrescar a nossa percepção do que é a vida espiritual, é que nós fomos chamados para uma experiência de amor endógeno. Uma endogamia. Não é nem uma hierogamia, nem uma monogamia, nem hierogamia no sentido de um casamento sagrado. É uma endogamia. A espiritualidade é endogâmica. E isto é, para muita gente, uma novidade psicológica, uma novidade psicoafetiva, uma catástrofe na sequência normal do desenvolvimento psicoafetivo, e, no entanto, é assim. Só quando o ser se apercebe como fragmento de um todo, só quando um ser se apercebe como fragmento de um todo, só quando o ser se concede tempo para pensar que ele é um fragmento de um todo, não admira que a vida tenha perplexidades, só quando ele se apercebe de que é um fragmento, é que ele pode conceber a união interna para a qual ele está a ser chamado, de forma a que ele passe da condição de fragmento para a condição de vaso todo recipiente, para a condição de totalidade. Quando um ser se percebe como fragmento, ele está então a fazer aquilo que se chama a entrega do seu ego e a entrega do self, quer dizer, a entrega da consciência de si que ele destilou ao longo de muitas encarnações, no tal processo de individuação a que Jung e os alquimistas se referem, e agora ele pode finalmente coroar esse caminho com a entrega da única coisa que vai ser aceita pelo outro lado do fragmento, pelo não fragmento, que é a parte que falta ao outro, que és tu aqui embaixo. O outro, a mônada, o rei no centro do sistema, o rei no centro do teu sistema, não está interessado nas tuas virtudes, nem na nossa bondade, nem na nossa nas nossas qualidades.
a bondade, as virtudes e a qualidade são fenómenos incontornáveis na aproximação ao Espírito. É o mesmo que o metal tornar-se cor de laranja quando é aquecido. É uma reação do metal. A luz, a bondade, as qualidades humanas, as qualidades da alma, as qualidades psicológicas, a tolerância, a compaixão é mais profunda, mas a tolerância, a paciência, a serenidade, a paz interior, o perdão, a sinceridade, a pureza, tudo isso são manifestações incontornáveis da aproximação do fragmento à sua totalidade. É absolutamente fundamental que um discípulo tome consciência deste facto catastrófico, não no sentido traumático, mas no sentido etimológico de purificador, catarsis, deste facto catastrófico, apocalíptico, revelatório, que é o facto do seu centro o ter convocado. Isto só por si deveria carregar de alegria as baterias, para não dizer os rins, as baterias de um indivíduo, as baterias de uma pessoa. Tu vais ser multiplicado em energia, vais ser multiplicado em espontaneidade, vais ser multiplicado em fluxo, vais ser multiplicado na tua dádiva para o mundo. Então, a pedra angular de uma psicologia do sagrado, como nós temos visto, é o self. Nestes primeiros encontros, nesta terceira série de encontros, nós tentámos definir que os grandes blocos da criação, espaço, tempo, matéria, energia, as várias componentes do ser subconsciente. Esse ser subconsciente que tem os seus próprios metabolismos, que no nosso caso a personalidade tripla com os três centros, o eu básico, a criança interior, o pensador, esses três centros que são, no fundo, há muito subconsciente nisso. Que todos estes blocos constituintes e que as qualidades da alma, as energias de raio, as mecânicas da encarnação, que nós ainda não estudamos, todos estes building blocks convergem para uma quinta essência que sempre foi amada pelos homens livres, sempre foi amada pelos alquimistas, sempre foi amada por aquilo que é a modernidade de cada tempo, que é o que nós chamamos o self, o eu consciente pleno, um eu consciente autónomo, ágil, inventor dos seus dias e ao mesmo tempo solenemente integrado à sua sociedade e às energias superiores, um eu consciente pleno, o self. Então, o self é uma das... Quando nós compreendermos que toda a máquina cósmica, toda a máquina mundo, todas estas grandes forças constituintes da realidade estão concorrendo para que cada um de nós se torne um indivíduo pleno, e que no fundo a educação, as tais educações para a autogestão, a educação para ser pessoa, as educações das doutrinas sociais da Igreja, as educações dos grandes pedagogos que nós podemos ver no século XX, a educação é uma espécie de imitação da vocação do cosmos para criar indivíduos livres. É uma antecipação, é um apoio. Depois de percebermos isto, depois de isolarmos isto, o self,
E que afinal aquilo que nos é tão difícil de proteger, de acarinhar, de fortalecer, de nutrir, sem que o indivíduo caia nas armadilhas do egoísmo, nem nas armadilhas do angelismo, que é o self, a consciência de si, e que é no fundo o que está constantemente a sofrer a erosão dos grandes egoísmos selvagens e dos angelismos de fuga e de escape místico. Este self, tão difícil de definir e que é garimpado todos os dias através de atos conscientes e de atos volitivos e de invenções culturais que saem do teu peito e somente do teu peito, e mais ninguém pode explicar como. Este self, que é o resultado do trabalho de estar vivo, e é incrível porque há muita gente que nasce e morre sem ter gerado um self. O que eu estou a dizer tem muito de recente. O direito a ser eu, o direito a eu, o direito a exprimir uma autoria e uma individualidade. Inclusive no misticismo medieval, o que se compreende inteiramente, assinar um painel era considerado um ato impensável. Os monges não assinavam os seus painéis. Faziam-no com uma consciência universal. Isto era assim com a música, com a arquitetura, com a pintura, etc. Portanto, a emergência deste self é uma das grandes conquistas do século XX e um dos grandes problemas do século XX, claro. Bem, depois de se compreender isto, é necessário compreender então a outra coisa. É que este self só faz sentido, este self que está sendo enriquecido com o sangue vivo do nosso ser psíquico, porque o self é como um grão dourado que se expande, como nós já vimos. O self é um pontinho que utiliza as estruturas do ego para crescer e depois transbordar para além dessas estruturas. E este self, que usa essas estruturas e que transborda para além dessas estruturas, é regado constantemente por uma entidade mais profunda, o ser psíquico. E o ser psíquico já não é um grão dourado, ele é como uma rosa que se abre. Digamos que o self é uma consciência de si altamente diurna, clara, não comprometida. É a parte de ti que não está comprometida com o passado, com os padrões. É a parte de ti que tu sabes, apesar de tudo, é livre. E é a parte que contém e retém aquilo que em ti não é negociável. Então, isso, dentro dessas fronteiras, dentro dessa cidadela psicológica, existe o ouro, o teu self. Mas depois isso tudo é regado, é nutrido por uma entidade que já não se diz que é diurna nem noturna, é interna, que é o ser psíquico. Essa coisa que abre no nosso coração e que é amor. Depois, e claro que nós nos próximos encontros vamos continuar a entrar profundamente nisto, para depois, quando chegarmos à astrologia, provavelmente em setembro, entrarmos com o pé direito. Porque se entras com o pé esquerdo na astrologia, é o labirinto, completamente, e ficas perdido com o Minotauro lá dentro. O que também é uma forma de estar na vida. Mas depois de compreendermos isto, o self, precisamos de compreender o que vem a seguir. Uma história de amor. Há um momento em que o indivíduo não pode mais amar com base nas suas reservas morais. Esgotaram-se. Há um momento em que o indivíduo não pode mais amar justamente por causa das experiências que ele teve. Ele é um veterano de guerra. Há um momento em que o indivíduo não pode mais amar porque não se inventa o amor não se inventa. Então, esse momento é o momento em que o indivíduo precisa de se abrir a esta
constatação central, fundamental. Tu foste chamado pelo rei do sistema. Senão não se fala de espiritualidade. Tu foste chamado pelo rei do sistema e o chamamento não é uma ordem. Apesar do meu tom de voz. O chamamento não é uma ordem. O chamamento não é um ato autocrático, unilateral, de cima para baixo. É uma proposta. Vê? Uma palavra toda democrática. É uma proposta de relação. Nós temos algo para dar. É o nosso self. Eu não creio que se possa dar muito mais. É quase como Senhor, eu não sou digno de entrar na tua morada, mas direi uma só palavra e serei salvo. A mim sempre pareceu uma solução um bocado fácil. Tem que haver mais qualquer coisa. Não é uma só palavra. É que nessa uma só palavra estás tu. Não é uma coisa de alarins. É outra catástrofe. Ou se quiser, é outra apoteose. É a mesma coisa. A catástrofe para as partes que vão ficar para trás e a apoteose para as que estão a nascer. Nessa uma só palavra estás tu implicado. E se não houver tu, isto é, se o self não estiver articulado, tu podes dizer sim, mas esse sim não contém um eu. Não sei se me faço entender. Então ninguém entra na casa iluminada, ninguém entra no lugar iluminado, se não puder impregnar esse sim, esse amém, com o self. E depois de compreendido isto, então o que vem a seguir é esse refresh da nossa vida espiritual, que é a compreensão de que a vida espiritual, eu vou-me repetir, é uma relação de amor. É uma relação de amor de dentro para dentro, entre o self e o psíquico, coordenados. O self como uma realização experiencial e o psíquico como uma realização existencial. O self que tu vais escolhendo na experiência e o psíquico que tu vais escolhendo na existência. Claro que as duas coisas parecem muito próximas, mas é uma questão de reflexão. Então, este self experiencial, este psíquico existencial, rumo ao eu superior essencial. Experiencial, existencial, essencial. E se a pessoa parar, como quem está num planetário, deitado naquelas poltronas automáticas a ver as estrelas projetadas no planetário, se ela perceber que a estrela de si, o rei, a rainha, o chamou, se ela perceber que essa estrela o chamou, se isto não se transformar numa imensa alegria, subdued joy, é uma alegria, mas se isto não se transformar numa imensa alegria é porque o indivíduo ainda não percebeu. Einstein dizia que se nós não ficarmos chocados com a teoria da relatividade é porque não a percebemos. Então, está-se a tentar afirmar uma coisa parecida. Se o indivíduo não ficar chocado no sentido de uma alegria intensa com o facto de ter sido chamado pelo rei do seu próprio sistema, quer dizer, do conjunto de núcleos, forças, energias e pontos de equilíbrio de que ele é composto, se um ser não ficar tantalizado nessa direção, é porque ele ainda não compreendeu do que é que se está a falar. Claro que é uma alegria solene, que provavelmente não precisa de grandes expressões.
Então, uma das conquistas paralelas ao desenvolvimento do self e ao desenvolvimento de um ego forte, claro e articulado, que possa fornecer uma estrutura para que o eu vá colonizando esse ego. Não é o ego que coloniza o eu, é o eu que coloniza o ego, e depois o absorve e o faça desaparecer. É a percepção de que nós entramos numa história de amor. O fragmento vai se unir ao todo que tu és. E o que é interessante é que quando o fragmento exterior é chamado pelo rei na sua direção, durante metade do caminho, como nós dissemos, a primeira parte do caminho é a de um amor distante e impossível. É como se tu dissesses: I hate long distance relationships. Sabes? Ela mora, não sei, e tu moras, não sei. É horrível. É essa sensação, é a sensação de uma enorme distância a ser percorrida. A meio do caminho, tu começas a ficar tolo. Começas a parecer um pouco perdido. Porque tu estás literalmente a ser assimilado pela luz interna. Mas à medida que se avança, como se disse, a única alegoria que eu sinto, e quando digo eu, um vasto conjunto de pessoas com quem se pode dialogar acerca disso e que sentem o mesmo, a única alegoria que ilustra é a do amante. Nós estamos a ser chamados para uma união interna com o nosso ser maior, com o nosso eu superior. E longe de pensarmos no eu superior como um conjunto de leis, apesar do nome superior parecer implicar isso, e longe de pensarmos no eu superior como um conjunto de constrições, como um conjunto de condicionamentos, como um território rígido, é muito importante pensarmos no eu superior como nós próprios plenamente expandidos, totalmente realizados, sob todos os aspectos. Até mesmo os aspectos materiais, digamos, económicos. Se nós não concebemos o eu superior como o guardião da realização integral, mas cuja porta é a porta do amor, a via é a via do amor. O amor é o centro da vida espiritual, porque a vida espiritual, a religação, consiste em ligar duas margens. A margem humana de um ser e a margem divina do mesmo ser. E quanto mais o indivíduo se permite fundir no seu núcleo interno, mais o amor que ele doa ao mundo é isento daquelas partículas de chumbo que vocês encontram nos engarrafamentos de automóveis. É isento de monóxido de carbono, de chumbo, tóxicos. Então, esta consciência de que nós estamos a viver uma aproximação interna é muito importante. Os momentos cruciais não são momentos de eureka, não são momentos ideais, não são momentos de discurso, não são estruturas nem esculturas conceptuais, nem são serviços à humanidade. Os momentos cruciais são momentos os momentos que vão ser críticos são momentos de união interna com uma vastidão interior que és tu mesmo.
Eu não sei se isto está a fazer bem ou mal à franja burguesa das nossas personalidades. Tanto faz. Agora, nem sei se as personalidades na sua margem burguesa vão sobreviver. Mas isso também, elas estão em risco já desde a crise de 2008, portanto, não é assim um choque tão grande. Agora, que o processo é um processo de união com uma vastidão, com um oceano, com uma força maior, isto precisa de ser concebido, precisa de ser enfrentado. Nós não vamos adquirir nada. Nós estamos a ser assimilados por. Nós não vamos manejar nada. Nós estamos a ser adquiridos, estamos a ser dissolvidos em. Então, a conquista é a conquista. O que é esta conquista de si que se fala em tantos? É a conquista de uma qualidade única, que é a qualidade de se deixar amar pelo próprio centro divino do ser. Porque a proposta desse rei, a proposta dessa rainha, do teu ser interno, o chamamento é um chamamento para a união, não é um chamamento para uma compreensão, não é um destilador de linguagem, não é para gerar mais cultura, ainda que invariavelmente todas as civilizações vêm daí. Não, é um chamamento para a união. Então, depois de eu compreender o problema do self, do eu, que é o grande problema psicológico do homem contemporâneo também, problema psicológico de todos os tempos, mas agora temos mais linguagem, conseguimos articular melhor. Depois de eu compreender o self, a emergência do eu preciso de acarinhar o facto da união. Espiritualidade é o reconhecimento de dois, o abandono de um em relação a outro e união. O que acontece é que, à medida que nos aproximamos do nosso ser interno, vão sendo removidos os véus que permitem o nosso desenvolvimento psicológico. Esta é uma expressão bastante estranha. Existem membranas que permitem o desenvolvimento psicológico. Se essas membranas forem retiradas, a psique é de tal forma inundada pela luz e pela totalidade que o seu desenvolvimento para. Então, essas membranas são cuidadosamente guardadas pelo nosso ser maior. Não seria a primeira pessoa que abusa de drogas para ter uma experiência espiritual avançada, para depois ir de emergência colocar as membranas que as drogas queimaram, para tentar voltar à evolução psicológica comum. É possível ter um contacto espiritual muito alto e ser psicologicamente infantil. Assim como é possível ser psicologicamente maduro e não ter contacto espiritual praticamente nenhum, por estranho que pareça. Contacto consciente, quero dizer. É claro que o ser interno está lá a trabalhar, senão essa maturidade não era possível. Essas membranas são anteparos entre a mónada, a alma, a mente, as glândulas físicas, o psíquico, são anteparos. São como dissipadores de calor, como resistências.
Mas à medida que nós nos aproximamos do nosso ser maior, essas membranas vão sendo retiradas. É como se a resistência, uma resistência em espiral, em vez de dar 48 voltas, de repente já só dá 24, e depois dá 18, e depois dá 12. Quando tu te aproximas do teu ser interno, na fase que antecipa a união, tu começas a perceber que és ao mesmo tempo uma consciência que vai para o alto e uma consciência que desce para a terra. Tu passas a ter uma dupla consciência de ti. Gostaria que nós nos concentrássemos neste ponto. Nós chamamos conhecimento, prática, dharma, ritmo, disciplina. Disciplina é uma palavra muito bela, se nós a compreendemos em profundidade. Nós chamamos disciplina, dharma, ritmo, crescimento interior, evolução, a tudo que se refere à consciência humana tentando aproximar-se da sua própria consciência divina. E a consciência divina tu já tens. Ela é total agora. Ela é completa agora. Só que por causa dessas resistências, ela é doseada como no alambique. A partir de um certo momento, isso tem a ver, como nós vamos ver, com a quarta iniciação. A partir de um certo momento, tu começas a sentir que há em ti tanto da consciência ascendente como da consciência descendente. Quando há um equivalente dos dois, quando tu percebes que aquele que vem já está a chegar e aquele que vai já está a partir, quer dizer que se está a dar uma interseção, tu começas a perceber que não és uma consciência que evolui nem uma consciência que desce. Tu começas a perceber que és uma consciência que resulta da interseção de duas. Uma evolutiva e outra eterna. E é isso que se chama consciência crística. O Cristo não é a nossa consciência ascendente progressiva. Isso é o Charles Chaplin, o Charlot, o Rato Mickey, Daffy Duck, Speedy Gonzales, os heróis da aviação, o Júlio Verne, Maurice Béjart. E o Cristo não é essa mónada que vem do Pai e que pousa com uma vasta nave sobre o aeroporto da nossa psique. Há um momento em que tu começas a perceber que és o resultado de uma interseção de duas correntes. Afinal, o filho não é o resultado do ato de união da mãe e do pai. Enquanto nós estamos no processo ascendente, psicológico, em que fazemos uma coisa, depois perdoamos a nós próprios, depois fazemos outra e damos parabéns a nós mesmos, depois ficamos self-conscious e temos problema de nos sair mal, depois saímos muito bem e ficamos contentes, depois saímos mal e ficamos tristes, e depois conseguimos e ficamos tristes, depois não conseguimos e ficamos contentes, e depois conseguimos e ficamos contentes, e não conseguimos e ficamos tristes, e depois, enquanto nós estamos nesse processo, estamos no mundo da mãe, no sentido da personalidade que está a evoluir. Terceiro raio. E, como vocês já repararam, uma boa parte de tudo isto diz respeito às relações entre forças centrífugas
e forças centrípetas. Uma parte de tudo isto diz respeito à relação entre forças que procuram exprimir-se no mundo e que produzem, por cada uma dessas forças que se procura exprimir, isto é a base do zodíaco, cada uma destas forças que se procura exprimir do mundo leva consigo um bocadinho de consciência. Como vocês se lembram do mito de Osíris, do desmembramento do Purusha original, o desmembramento do eixo original. Esse eixo, não se perdendo nunca a si mesmo, ele desmembra-se pelas forças. Desmembra-se é uma palavra um bocado assim, psicopática. Esse eixo doa-se. Tal como quando nós partimos uma planta e misturamos na terra para aumentar o enriquecimento da terra. Quando fazemos terra natural, terra vegetal. Então, esse eixo, pedaços da consciência dele, se é que se pode falar assim de uma forma tão mecânica, vão para Prakriti. Purusha é o eixo central, Prakriti é o disco de expressão. Isso tudo dentro de nós. Olha bem. Todos os dias nós nos perdemos e encontramos. Perdemos e encontramos. Onde é que eu estava? Estava tão distraído. O que é que me aconteceu? E depois encontramos. Perdemos e encontramos. Depois chegamos ao fim do dia, depois tu vais tomar um duche e tens ali 5 segundos em que a coisa volta. Então, perdemos e encontramos. Caímos e levantamos. Caímos e levantamos. Mas caímos é um bocado... Então, vamos lá. Perdemos e encontramos. Centrifugamos e centripetamos. Centrifugamos e centripetamos. Pronto, conseguimos uma coisa menos moral. Então, isto faz parte da nossa lei. Este perder-se e encontrar-se é lei. E o Deus desmembrado, o Deus feito em pedaços, é o Deus distribuído. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Numa primeira fase, como nós vimos, esse Deus-deusa doa-se à criação. Portanto, vocês já repararam, ele é o sacerdote e a vítima ao mesmo tempo. Ele é o sacerdote, é o pastor e a ovelha ao mesmo tempo. Ele é o sacrificador e o sacrificado ao mesmo tempo. Se nós formos ao drama e à encenação de verdade no Ocidente, temos que olhar para a vida de Jesus. E aí tu tens o indivíduo, quando está na Santa Ceia, é um sacerdote, é um operador. E quando está pregado na cruz, é a vítima. As duas coisas ao mesmo tempo. O que é que isso prefigura? O que é que isso nos mostra? Que nós vivemos num universo em que um Deus e uma deusa se doaram para que este universo exista. Portanto, aí eles foram sacrificados, sacro-oficiados. Foram distribuídos. E depois dá-se o contrário. Eles dão-nos a sua natureza pura, não diluída. A diferença entre uma mera visão pagã, o que é que está aqui a fazer agora? A diferença entre uma visão panteísta e uma visão atualizada é que o panteísmo mostra-nos os corpos dos deuses e a sua beleza distribuída pelas montanhas, pelos cisnes, pelos cristais, pelos cabelos, pelas estrelas, pela luz. Os deuses estão distribuídos, estão doados, estão adormecidos. O sacrifício ou a distribuição do Purusha, há uma força centrífuga poderosíssima que não é
a Mãe Divina, é as próprias trevas. Lembram-se, nós temos passado por aí na relação entre as trevas e a luz, que na tradição egípcia chama-se Set. Não confundir com o Seth hebraico. Na tradição egípcia chama-se Set, e que os gregos vieram chamar Typhon, e que depois vem-se a transformar no diabo no tarot. Esse é o nível inicial das trevas. O diabo são umas trevas muito iniciais. E essas trevas puxam os pedaços, puxam as naturezas, puxam as consciências de Miguel e Sofia. Então eles espalham-se em todas as coisas. Não há nada que vocês apanhem com a mão que não tenha vindo de Miguel e Sofia. Punhado de areia. Nós estamos a tentar trabalhar ao longo de uma linha perigosa e virulenta, que é a percepção não poética da beleza. Uma espécie de desestetização da beleza. Começar a ver a realidade e a beleza como ela é. Expressão direta de dois deuses. E, portanto, conquistar uma nova objetividade. Não sei se isto vai paralisar a poesia e a pintura. Depois logo se vê. Mas, nesse Set consegue que Osíris seja todo ele feito em pedaços. E depois... E, portanto, é submetido a uma força centrífuga. O Purusha universal é submetido a uma força centrífuga. E depois, esta deusa, que no Ocidente assume, obviamente, a função não de Madalena, que é outra coisa, é uma criadora, mas de Maria, é essa capacidade de reunir o Deus que está disperso. Reunir os pedaços. Isis vai em busca dos pedaços do seu amado, dos fragmentos. Eu não queria estar aqui a recapitular o mito de Osíris, mas vai em busca dos fragmentos do seu amado. Dentro de nós, isto acontece todos os dias. Dentro de nós, digamos, o processo cosmogónico da fragmentação de um Deus e da sua reunião ao centro pela força de uma deusa repete-se todos os dias. Nós chamamos Madalena, aqui na Terra, ao aspecto de Sofia, que está diretamente ligado à plena expressão universal e à erupção do Kundalini, ou seja, da energia sagrada em todas as coisas. E chamamos Maria a um aspecto complementar a Madalena, que é o chamamento para o centro. É claro que Maria e Madalena são dois lados da mesma deusa. Madalena é responsável pelo aspecto expansivo da criação. Madalena é só um nome na Terra para um aspecto de Sofia. Porque é sempre Sofia. Os nomes no hinduísmo são Maheshvari, Mahalakshmi, Mahakala, Mahakali, Mahasarasvati. São aspectos diferentes. Durga Devi, é a mãe como guerreira vermelho e dourado. Mas Maheshvari já é a mãe imperial que chama para o centro. Portanto, a mãe é multicolor. Aliás, nós dissemos que a mãe era as várias cores do zodíaco. Então, Madalena assiste a esse processo. Madalena esse processo de expansão e eletrificação de todas as partículas. Madalena é a senhora da eletricidade cósmica. Está diretamente relacionado com a Electra das
pode ter a ver com Urano. Urano é a mente cósmica. Se considerarmos a mente cósmica como um terceiro raio, sim. Sim. E Maria contém um processo oposto. Se estivéssemos falar em centros interterrenos, diríamos que Madalena está ligada a Íbera. E Maria está ligada a Lis. São processos opostos. Íbera. Ou Ibes, no roncador. Sim. Argentina. De qualquer forma, nós mais à frente vamos passar por todos eles, assim, ponto por ponto. Então vocês têm esta respiração e este processo cosmogónico primeiro há essa diluição, essa fragmentação, essa compostagem do Deus e da deusa na matéria. Sem o qual não havia enxofre na terra, não havia sal, não havia viço, para usar uma expressão árabe, não havia verde. Todo este ritmo, quando nós temos visto esta tabela periódica, é uma sinfonia rítmica na direção de perder-se, espraiar-se. O termo no taoísmo, a história taoísta é de um bambu que foi cortado em muitos bocadinhos e era o último bambu verde e foi sacrificado e foi misturado à terra seca. E então nasceu uma floresta de bambus. Esta é a história taoísta simples do processo cosmogónico. E nós sabemos isto porque cada um de vocês um belo dia vai encontrar uma parte que precisa de ser cortada aos bocadinhos e misturada à terra. É um sacrifício. A Madalena é a Senhora da Morte e do Renascimento, é escorpião, portanto, é um processo de sacrifício. Tu tens que entregar uma parte, que depois é misturada à terra. Mas nós já lá vamos voltar. Esse movimento para fora é o dos deuses no seu aspecto criador. E as percepções panteístas e as percepções cósmicas, estéticas e a visão, inclusive dos índios norte-americanos, que é uma espécie de guerra sagrada ecológica, dos Sioux e dos Hopi, etc. Tem muito a ver com a compreensão de que a Mãe Terra e o Pai Céu estão em todas as coisas. Mãe Terra para Sofia, claro que Gaia é um aspecto de Sofia, mas Mãe Terra para Sofia e Pai Céu para Miguel e assim sucessivamente. Mas depois existem os deuses no seu aspecto recoletor. E é aí que nós falamos de coisas como cristianismo. Aí a deusa já não opera tanto como Madalena, que é uma transmutadora, mas opera bastante como Maria. É aquela que chama de novo para o portal sagrado. E assim como tu tens Cristo pregado na cruz, isto é, justamente desfazendo-se em sangue para que o espaço, o tempo, aliás, o tempo, o espaço possam existir e todas as coisas possam existir. Aquele Cristo pregado na cruz é o bambu dos taoístas. Pessoalmente preferia que eles tivessem optado por uma alegoria menos manipulável pelas forças negativas. Mas pronto, não fui eu que realizei o filme. E está muito bem feito. Tu tens essa fragmentação do Deus, o mesmo que na ceia está a inverter o processo e está, em vez de derramar o sangue, está a distribuí-lo de forma ordenada. Aí já não é o sangue que dá vida às coisas, mas é o sangue do conhecimento. É o vinho. E então tu tens um ser que é ao mesmo tempo sacerdote, na ceia, e vítima sacerdotal, se quiserem usar o termo, na cruz. Isto dá-nos a noção da dupla função desses deuses.
Para que é que isto serve? É que este processo cosmogónico está a acontecer dentro de nós cotidianamente. Este processo, esta cosmogonia, está-se a repetir dentro de nós cotidianamente. Dentro de nós, todos os dias, o nosso ser interno doa parte da sua energia para que nós possamos existir. Se a tua mónada partisse agora, o indivíduo cai para o lado instantaneamente. Depois os médicos que descubram o que é que aconteceu. Se a tua mónada se for embora agora, o que é possível, simplesmente o indivíduo cai para o lado. Tem um ataque cardíaco fulminante. Não seria o primeiro. Ela vai pelo portal de Orion. Retorna à sua origem e depois volta. Mas está ligadíssima. Ela desliga a ligação. Não, mas as mónadas viajam no espaço também. É um meta-espaço, é um hiperespaço, mas elas viajam. Há certas referências que dizem que a mónada demora 6 horas do paraíso à Terra. É rápido. É rápido. Que não é instantâneo. Então, se a mónada se desligar, quer dizer, se o nosso Deus... Portanto, é muito importante nós compreendermos que a nossa vida implica o sacrifício de um Deus. Senão tu não estás aqui. Percebem o que é aquele homem pregado na cruz? E que e esse Deus é duplo. A mónada é para além do filho e da filha. A mónada é pai e mãe ao mesmo tempo. E quando nós somos chamados, o processo psicológico é esta percepção sequencial do que já não estamos a fazer, do que fomos deixando para trás e do que vamos descobrindo. É uma serpente que se eleva. Mas do lado de lá do ponto de encontro, há uma serpente dourada que vai descendo sobre nós gradualmente. Então vai-se dando um entrançado. A qualidade da nossa invocação determina a qualidade da evocação do Espírito. E há um ponto chamado ponto gnóstico. Eu chamei-lhe agora o ponto gnóstico. Há um ponto, o ponto gnóstico. Olha, esse aqui é o ponto G. Chegámos ao ponto G. O tal ponto G, afinal existe. Ok, há um ponto que é o ponto gnóstico em que o equilíbrio entre a consciência ascendente e a consciência monádica é de tal forma perfeito que tu sabes, nesse momento, o tempo não existe para ti. E esse ponto é o Cristo. Esse ponto é quando a consciência do indivíduo se estabiliza dentro do corpo crístico. Eu gostaria que as pessoas tivessem consciência da quantidade de lixo que nós vamos precisar deitar fora. E sem aquela ópera da renúncia, de preferência. Sem fazer aquele drama. Parece, as pessoas quando estão a libertar-se de coisas, parecem aquelas pessoas que estão a levar uma pessoa que é paralítica numa cadeira de rodas e estão a fazer assim uma cara de santidade incrível. Como? Sem ópera. Quanto menos consciência a pessoa tiver, mais ópera entra nisto. Não é preciso ópera, basta consciência. Então, o ponto gnóstico é o ponto em que a parte da consciência que vai do passado para o futuro e a parte da superconsciência que vem do futuro para o passado se encontram. E nesse ponto, que é dentro do corpo crístico, acima do 8º chakra,
eu vou-vos dar um exemplo. Quando as pessoas fazem uma peregrinação a Santiago, o que é que acontece? As peregrinações são regidas, como vocês sabem, por Sagitário. Isto é o oposto de Gêmeos. Consiste em pegar no disperso e reuni-lo. Um dos mantras fundamentais, uma das chaves que é dada ao mestre maçónico, é que ao mestre maçónico compete espalhar a luz no mundo e reunir o disperso. Se nós compreendermos que em sistemas galácticos há o sacrifício de um deus e de uma deusa, que em sistemas solares há o sacrifício de um deus e de uma deusa, vocês já repararam que o Sol não se tem queixado muito. Está ali. É a natureza dele. Ele é sacrifício. Claro, nós precisamos de, por causa de, uma vez que já tivemos as revoluções de esquerda, precisamos de rever a noção de sacrifício. Portanto, a palavra não é sacrifício. É uma condição metafísica de abundância transbordante. É uma categoria metafísica dos deuses. Eles têm abundância transbordante e doam-na. Não são obrigados a isso. É muito interessante. Então, essa dádiva de si é intergaláctica, galáctica, solar, planetária, porque nós temos um logos planetário que é o grande sacrifício. É chamado o grande sacrifício. O nosso Melquisedeque é chamado o Senhor do grande sacrifício. Por isso é que eles podem fazer sacro ofício. E agora vamos ao ser, a nós mesmos. Nós temos esta mónada, este espírito, que está em dádiva para que o indivíduo seja. Os mundos de onde o nosso espírito vem são indescritivelmente belos. Sabem o que é? Escapa à compreensão. Imaginem mundos onde não há inércia. Non-available, not an option. Não há. Vamos começar. Não há inércia. Que significa que tudo está a acontecer instantaneamente. A matéria não é não é resistente, não está em resistência. Está em sinergia. As formas não são nem orgânicas nem geométricas. São aquilo que os irmãos, numa canalização em Alenquer, chamaram simórficas. Simorfia. Mundos que estão para além do orgânico e do geométrico. Em que não há inércia. Em que não há consciência progressiva. As mónadas vêm desses mundos. Mundos que são, até para elas, são um mistério. E, no entanto, estão aqui. No sentido em que vai haver momentos em que vocês vão sentir a mónada claramente no sítio em que estão sentados. Como? Right here, right now. E essa mónada que se doa, falo através dos corpos de Miguel dentro de ti e de Sofia dentro de ti. Ela doa-se, ela atravessa isso e está aqui mantendo o raio monádico da nossa encarnação. Qual é a proposição espiritual clássica do Ocidente? Nós somos corpos, ânima, espíritos. Somos espírito. Esse espírito que nós somos não é um espírito ignorante que está em ascensão. É um espírito divino em manifestação.
Então, estes deuses que se doam, se perdem e depois se reencontram, tu, em ti próprio, estás a viver este processo diariamente. Todos os dias existe uma distribuição das energias ao longo do prato psíquico, do zodíaco. É como se tu te pudesses visualizar com 12 grandes estações de energia à tua volta. E todos os dias tu, ao ires dar, ao dares vida a essas coisas, tens a opção de vivificá-las ou de seres adormecido por elas. Tens a opção de fazer as coisas com uma consciência vívida, colorida, críspida, intensificada, presente, ou fazer as coisas de forma sonambúlica. Quando nós fazemos as coisas de forma críspida, fosforescente, luminosa, intensificada, clara, o mundo bebe a energia do nosso espírito. Se há uma coisa que a Terra não consegue dar a si própria, é espírito. Isso é função da humanidade e da hierarquia. Os devas fazem muita coisa, mas não podem fazer descer uma energia divina na natureza. Os elementais fazem muita coisa, basta comprar um livro sobre mineralogia, mas os elementais não podem fazer descer uma energia divina na natureza. São precisas outras estações. Claro que há outras estações que fazem isso. Mas o homem, se tu fazes as coisas lúcido, pleno, o mundo bebe o que tu tens para dar. E o mais interessante é que tu recebes sempre 10 vezes mais do que dás. É a lei do dízimo. Afinal, o dízimo não é darmos 1/10 parte do ordenado. É recebermos 10 vezes mais do que damos. Alguém trocou essa lei. Alguém trocou a ordem dos fatores. E se eu faço as coisas de forma sonambúlica, o que acontece é que a energia do meu Deus interno, e aqui não estou a distinguir o pai, mãe, ou filho, filha, a minha mónada, o meu superior, a energia que vem do alto é assimilada e é retida pelas coisas à minha volta e elas mantêm-se mais ou menos na vibração em que se encontram e eu vou ficando adormecido, vou ficando sonambúlico, vou ficando automático, repetitivo.